Eu saúdo a todos os meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos louvar o Senhor com o hino 127 da harpa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo, o queimando, torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória, Pai amado, Santo Deus, eu te peço, Pai querido, que no decorrer, Deus querido amado, desta palavra, Senhor, que o Senhor venha me usar, Deus querido, profundamente. O Senhor é o Deus que revela o oculto e o escondido, ó Pai amado. O Senhor revela, Senhor, profundamente as coisas que nós não sabemos. Deus querido, nós precisamos de Ti. Não existe pregador da Tua palavra, Pai querido, servo Teu, Pai querido, que te serve, Pai amado, em espírito e em verdade anda nos Teus caminhos, Deus querido, que não necessita de Ti.
para pregar a tua palavra. Pai amado, nós necessitamos de pregar a tua palavra, Pai amado. Nós sabemos que pessoas, Deus querido, vão ouvir esta palavra. Essa palavra, Deus querido, é uma palavra que muda, que transforma a vida, Senhor, daqueles que ouvem, Deus querido. E por essa transformação dessas vidas, Pai querido, aqueles que estão na tua presença, que o Senhor venha, Deus querido, renovar. Aqueles, Deus querido, que estão na sua presença, que o Senhor venha encher ainda mais do teu Espírito. Deus querido, aqueles que não estão, que o Senhor possa transformar, Deus querido. É o desejo dos teus servos, Pai querido, que essas pessoas, ó Pai amado, que estão no mundo, que sejam transformados pelo poder da palavra. Obrigado, Deus querido, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer no decorrer desta pregação, Deus amado. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3. Versículo de número 30. É grande esse texto. Então o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Se nós formos ler esse versículo, é uma maravilha. Só esse versículo, se não conhecermos o restante do texto, é maravilha olhar ali que o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Mas se nós formos ver o acontecimento para que o rei Nabucodonosor fizesse prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos que eles passaram por muitas provações. Passou por coisas terríveis ali na província de Babilônia. No começo desse texto diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e sua largura 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os governadores e todos os oficiais para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos estavam ali reunidos, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Nós vimos que isso ali é um decreto que saiu. Ele não pediu que alguém se ajoelhasse e adorasse aquela imagem, mas ele ordenou que todos os povos, nações e gente de todas as línguas. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor era rei de reis. Onde tivesse um rei, ele se submetia ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o rei maior da época. Todos os reis ali se reverenciavam ali diante do rei Nabucodonosor. Se ele mandasse chamar, tinha que vir. Se ele mandasse se ajoelhar, tinha que se ajoelhar. Porque todos tinham que obedecer o rei Nabucodonosor, porque ele era o maior entre as nações ali. Então, quando ouvidos o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, todo o povo, nação e língua se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante,
se achegaram alguns caldeuses e acusaram os judeus. E disse ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, se prostrasse, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens, ó rei, que não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoras a estátua de ouro que levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero dar uma pausa na mensagem aqui só para dizer o que esses fofoqueiros ali, eles fizeram. Na verdade, aparentemente, o fofoqueiro, ele te joga na fogueira. O fofoqueiro ali, ele te atrapalha, entre aspas. O fofoqueiro ali, ele te põe numa situação desagradável. Porém, o fofoqueiro contribuiu para que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperasse na província de Babilônia. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não se preocupe com o fofoqueiro. Ore pelo fofoqueiro, mas ore com coração, com amor, para que Deus mude a vida dele. Porque nós sabemos que se ele não for mudado e morrer na fofoca, morrer na mentira, morrer longe dos caminhos do Senhor, nós sabemos que a condenação futura para ele está garantida. Então nós que temos amor no nosso coração, como a palavra de Deus nos diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, nós não devemos querer o mal de ninguém. Então mesmo este fofoqueiro que tenta contra as nossas vidas, que fala mal de nossas vidas, ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, só vai falar mal. Mas esse mal que eles falam da gente é só mesmo a nossa cruz que nós temos que carregar, faz parte da nossa cruz. Jesus carregou a dele, nós temos que carregar a nossa. Então, aquele fofoqueiro ele só contribuiu para a prosperidade deles. Porque se esse fofoqueiro não aparecesse, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaria lá isento, mesmo não tendo ajoelhado, ninguém saberia, ninguém falaria nada, e eles também não prosperariam. Então, esse fofoqueiro foi muito importante para a prosperidade de Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glórias a Deus por isso. Nabucodonosor está ali cheio de furor, cheio de ira, mas não joga ele na fornalha de cara. Olha a artimanha de Satanás. Você está pensando que Satanás ele quer te matar, cristão? Satanás ele pode estar querendo matar pessoas do mundo. Satanás ele pode, mesmo assim, se Deus permitir, Deus dá livramento, Deus com a bondade dele livra muitas vezes até quem não está na presença dele. Mas o diabo não quer matar cristão. Põe isso na sua cabeça e eu vou te provar por que o Satanás não quer matar você, cristão. Satanás ele quer matar a tua vida espiritual primeiro. Então ali, olha o diabo falando pela boca do rei Nabucodonosor. Agora, quando ouvirdes o som da buzina, no versículo 15, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrares e adorares, bom é. E qualquer que se não prostrar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente, e quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. O rei Nabucodonosor está dando uma chance para quem ele disse que seria na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente, aquele que não se prostrasse. Não foi na mesma hora. Ele está dando agora uma nova chance para Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? O rei é bonzinho? Não, porque o diabo ele quer fazer as pessoas negarem a Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O Deus a que nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, morreremos queimados, mas não serviremos ao teu Deus. Nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas não sabemos se Ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, preferimos morrer queimado. E vendo essa resposta que eles deram, o rei Nabucodonosor perguntou para eles: quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar. A resposta que ele deu: não necessitamos de te responder. Eram 3. Eu não acredito que os 3 responderam ao mesmo tempo. Olha só, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Um falou pelos 3. Um falou o que os 3 provavelmente concordavam. O que um falou, os 3 cria da mesma forma. Nós vamos entender que o pensamento de um era o pensamento dos 3. Mesma coisa, Jesus tem uma oração que Jesus faz aqui no capítulo 17 de João. Eu não lembro bem o versículo. Que Jesus fala: guarda em teu nome aqueles que me destes para que seja um, assim como nós. Jesus e Deus é um. O que um pensa, o que o outro pensa é a mesma coisa. O que um faz, o que o outro faz é a mesma coisa. Quando pediram para mostrar para Jesus, pediram Jesus para mostrar quem era o Pai, Jesus falou: estou com vós há tanto tempo, você não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que Jesus quer que nós sejamos, crente, irmãos, em qualquer parte desse mundo, que nós sejamos um em Cristo Jesus. Se nós formos um, a gente não vai falar mal do nosso irmão. Se nós formos um, o que um falar serve para o outro. O que um falar, o que um pensar é da mesma forma que o outro pensa. Um pode responder pelo outro se tiver um grupo de irmãos. O que um falar, todos já está concordando com aquele, porque eles têm o mesmo pensamento, servem o mesmo Deus, têm os mesmos conhecimentos. O que Deus quer que nós sejamos é um em Cristo, que nós sejamos unidos. Glórias a Deus. Então o rei Nabucodonosor se enche de furor. Mandou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Mandou chamar os homens mais fortes que estavam no seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles homens foram atados com as suas capas, com seus calções, com suas túnicas, com seus vestidos, com a roupa da época que eles estavam vestidos ali. Eles foram amarrados, bem amarrados, e foram conduzidos diante da fornalha pelos homens fortes do exército do rei Nabucodonosor. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens que empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha foram mortos pelaquela lingueta de fogo, aquela língua de fogo que sai quando você joga alguma coisa no fogo. Geralmente o fogo tem aquela reação. Então aquela reação que teve, aquele fogo lambeu aqueles homens e o mataram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram no meio do fogo. E eu tive a oportunidade de pesquisar algumas fornalhas da época. Eu pesquisei e eu tenho noção de como são. Você imagina um cômodo. Imagina um cômodo, 4 paredes. Porque nós conhecemos os fornos de hoje em dia, um forno de padaria. Esses fornos a gente não tem base para saber como eram aqueles fornos. Então você imagina um cômodo pegando fogo. Com as estruturas da época que poderia resistir o fogo para a parede não cair. Hoje, se uma casa pega fogo, a parede desaba, porque o material não é preparado para aguentar fogo. E aquele material, creio eu que era de pedras, então era um material próprio para suportar aquele fogo, porque eles tinham aqueles costumes de queimar quem eles queriam. Então, imagina aquele cômodo com aquele fogaréu e eles sendo empurrados
portas, igual a nossa porta de casa, igual as portas, para eles poderem empurrar. Empurrou, eles caíram lá dentro do meio do fogo, e aqueles homens morreram, e daqui a pouco está lá Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu posso dizer do jeito que eu creio que o Senhor Jesus estava passeando no meio do fogo. Filho de Deus é Jesus. Que o rei Nabucodonosor viu semelhante a Filho de Deus. Jesus Cristo estava dentro do forno de fogo ardente conversando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não sabemos o que eles estavam conversando, mas sabemos que ele estava passeando, andando no meio do fogo. Glórias a Deus. Eles poderiam estar conversando muitas coisas ali. Eu não vou nem conjecturar aqui. Eu poderia trazer uma conjectura no que eles poderiam estar conversando ali, mas eu prefiro não conjecturar. Eu sei que eles estavam passeando no meio do fogo. Então o rei Nabucodonosor se levantou. Se ele se levantou, nós imaginamos que ele estava sentado, com certeza, porque ele levantou. Poderia ele estar sentado lá no trono dele, de frente para o forno, e se levanta, caminha até o forno e olha que eles estão passeando no meio do fogo. Acredito eu que neste momento o rei Nabucodonosor agora começa a ficar meio trêmulo. A Bíblia não diz que ele tremeu, mas me colocando na posição dele, eu que mandei empurrar alguns homens no meio do fogo, eu vejo aqueles homens andando no meio do fogo, que não é uma coisa natural, eu ficaria trêmulo, perplexo, sem palavras ali no momento. Então o rei Nabucodonosor chega perto do fogo e fala, ainda vira ainda para os capitões ali, para os conselheiros, e fala, não lançamos nós 3 homens dentro do forno? E responderam pro rei, é verdade, ó rei. Olha a dúvida que ainda pairou na cabeça dele. Lançamos nós 3 ou lançamos 4? Lançamos 3? É verdade, ó rei. Porém eu vejo 4. Tem 4 lá dentro passeando no meio do fogo e nada há de lesão neles. Ele se aproximou na porta do forno e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saiu Sadraque, Mesaque e Abednego. Servo de Deus, que é servo de Deus, ele não se submete a ordem nenhuma que venha ferir as coisas de Deus. Então, eles ali saíram do meio do fogo e se reuniu aquele montão de gente em volta deles. Os capitães, os tesoureiros, os oficiais, todos ali, os grandes, se reuniram em volta dele e constataram. Se eles constataram, só se constata alguma coisa verificando. Eles olharam o cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles observaram que nenhum fio do cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Eles observaram que a roupa dele não tinha mudado. O que tinha mudado? Com o calor do fogo, dependendo do material ali, poderia se encolher, fazer alguma mudança. Não, nem a sua capa se mudou, nada foi transformado. Do jeito que eles entraram no fogo, foi do jeito que eles saíram. Menos a amarração. Eles entraram amarrados e saíram soltos, porque eles estavam soltos no meio do fogo, passeando. Então entraram amarrados e saíram soltos do fogo. A única coisa que mudou. Então, o rei Nabucodonosor, ali, ele deu uma ordem. Qualquer que não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja feita um monturo. Você imagina essas casas que desabam, que fica aqueles escombros, né? Aquele monturo que o rei Nabucodonosor está se referindo, ia ficar aquela coisa toda arrebentada lá. A ordem que ele deu foi que adorasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aquelas pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo, elas não tinham como não obedecer à ordem do rei.
Hoje vai ter pessoas que queiram te jogar no fogo. Só que não tem rei nenhum mandando que eles venham jogar. É pela maldade dos corações deles que ele tenta te jogar no fogo. Mas não se preocupa com que eles te jogaram no fogo, porque assim como aqueles foram queimados, esses se não se converter, aqueles que tentam jogar o crente no fogo, se não se converter, vão morrer queimados. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não temos que nos preocupar porque estão falando mal da gente. Nós não temos que nos preocupar porque estão falando do nosso nome, queimando, entre aspas, a gente. Quem anda com a vida santa, uma vida reta diante do Senhor, não importa com o que vão falar. Não pode ser verdade o que eles falam da gente. Não pode ser verdade o que eles falam da gente. Porque se nós estivermos retos nos caminhos do Senhor e eles falam mentira da gente, eles é que vão se ver com Deus. Nós temos que orar como a Bíblia diz, como Jesus nos ensinou, orar por aqueles que nos perseguem, falar bem daqueles que falam mal da gente. Se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós só temos a ganhar. Isso aqui é uma passagem muito rápida, muito rápida. Nós nascemos, rapidamente estamos falando, daqui a pouco somos adolescentes, daqui a pouco somos de maior, rapidamente chegamos aos 30, eu posso falar isso que já estou com 49, já vou fazer 50. Então, rapidamente passa a nossa vida, como a Bíblia diz, é como um vapor. E vamos obedecer a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, porque nossa esperança é a vinda de Jesus. Nossa esperança é o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro essa mensagem. Glória a Deus. Amém.